Escolher o quarto do bebê, detalhes, decoração, berço, é um sonho para qualquer papai e mamãe, né? Eu que o diga. Só que olha, acima da empolgação, detalhes como praticidade e ergonomia devem ser observados. A gente conversou com uma arquiteta para entender certinho sobre o assunto. Acompanhe. Falar de bebê é sempre uma delícia, ainda mais para mim, né? A nossa parada hoje é novamente aqui na loja Mundo do Bebê e a gente vai falar sobre funcionalidade de berços. Quem vai nos auxiliar nessa tarefa é a já conhecida de vocês aí de casa, a arquiteta Cláudia Luckmann. Cláudia, quando a gente fala em berços de forma geral e funcionalidade, muitas pessoas pensam, mas não é tudo igual? Não, não é. E que bom que não é. Hoje em dia a gente tem um mercado, uma indústria muito preocupada em atender e servir muito bem as novas mamães, né? E a gente sabe que o berço ideal, qual é o berço ideal? Não existe. Ele vai depender do seu espaço, de quanto você quer investir. Toda mamãe tem um sonho, né? Então, de repente, quer começar com aquele super berço e ver mais a parte estética da coisa. A gente está aqui para, vamos dizer, desmistificar esse tema, né, controverso também. Vamos falar um pouquinho, o sistema ali de anti-refluxo, grades, protetores de berço também, né, que os médicos, alguns têm essa questão de ser contra ou não, enfim. Vamos falar um pouquinho de cada assunto. A exemplificar por esse primeiro aqui que está atrás da gente, até a gente já está num quarto todo montadinho, né? Esse berço aqui é muito bonito, é lindo, todo perfeito, feito para criança. Quais são os diferenciais? Eu diria que, assim, a primeira coisa é a questão da segurança, né? Existem normas, então sempre que você for numa loja, se atenha a isso, veja se está, né, dentro de todos os quesitos, né, que a indústria pede. Eu diria também uma pintura atóxica, isso é muito importante. E também, daí começa a questão, né, você vai avaliar a estética e com o seu espaço físico também, avalie, né, antes de sair de casa, antes de fazer a compra, veja, leve a medida, de repente, se você não tem um profissional arquiteto para te auxiliar, leve a medida que as lojas hoje em dia também estão preparadas para dar esse tipo de auxílio a você. Bom, aqui, por exemplo, ele é um berço que é berço mesmo, ele depois não vira caminha, esse é só o berço. Justamente, ele é um berço. Ele atende a criança nessa primeira fase, que é a fase bebê, onde a criança fica mais paradinha mesmo, no máximo começa a rolar. Então essa primeira grade, ela fica num primeiro estágio. Ele vai atender até quando a criança consegue botar a mãozinha e se apoiar aqui na grade, daí essa base desce. Ele é um berço nesse sentido, ele atende, né, quando você comprar, você tem que saber que ele vai te atender até esse momento. Digamos que ali, depende da criança, mas em torno de até um ano e pouquinho. Existem berços com linhas retas, mais curvas, elaborados. Como saber qual o ideal, Cláudia? Vai muito do gosto pessoal, né? Nós, assim, arquitetos, quando a gente projeta um espaço, a gente já vai ou para a linha mais reta ou mais arredondada. Em geral, mesmo berços de linhas retas têm cantos arredondados, pela questão da segurança também da criança, né? E a própria mãe, né? A gente sabe que vai acordar madrugadas e, enfim. Então, cuidar, né? Observar o berço, que ele não tenha pontos de agudos, né? Que possa se machucar, enfim, criar algum problema. As rodinhas permitem a mobilidade e praticidade do berço. Elas giram quando preciso e travam quando parado. A Divicar, fábrica desses berços que estamos mostrando, prima por segurança. Além de pinturas atóxicas e sistemas anti-refluxo para colchões, nenhum parafuso fica aparente. Todas as ferragens são invisíveis. Essa daqui é uma opção bem bacana para espaços reduzidos ou para quem quer praticidade. A gente tem aqui o berço, que vai acompanhar a criança desde o nascimento até um ano e meio. A gente tem o trocador, que fica bem próximo, então eu tenho essa facilidade. No trocador também tenho gavetas, que eu posso guardar pequenos objetos. E tenho também uma cama auxiliar, que vai poder a mamãe, a babá, um amiguinho dormir. E numa segunda fase, a gente desmonta tudo isso e você vai ter um gaveteiro volante, uma escrivaninha,
Aqui onde eu apoio o berço vem um colchão e aqui embaixo você continua com a sua cama auxiliar. Agora, um berço que acompanha a criança até a idade escolar. É multiuso. Na fase inicial do bebê, tem aquele sistema anti-refluxo que já citamos, onde a cabecinha do bebê pode ficar levemente levantada para evitar engasgos e sufocamento. Quando a criança entra na fase de ficar em pé, o estrado abaixa, evitando que a criança pule do berço. Aliás, grades em berços acabam sendo um estímulo motor para que, quando a criança comece a ficar em pé, consiga ter o apoio e estimule o equilíbrio. No próximo estágio, o que era berço vira cama infantil. E depois, segue como escrivaninha. Uma sugestão bem glamurosa e clássica. Esse é o berço imperial, com pés em linhas curvas. A estética de luxo marca bem o período Luís XV. Os dois lados são revestidos por capitonê em linho, o que permite ser um berço estilo ilha, ou seja, pode ficar localizado no centro do quarto, como personagem principal. Cláudia, ou seja, são vários os tipos, os estilos de berços. Na verdade, é assim, é aquele que mais se adapta com o quartinho realmente que a pessoa está projetando para o seu bebê. E aí também, vendo muito a praticidade e depois o uso futuro, conforme a gente mostrou que tem vários que usa-se como cama, escrivaninha, enfim. Exatamente. Vai do que, né, cada um busca, né, quanto quer investir, né, mais uma vez abordando, né, essa questão de segurança acima de tudo. O espaço físico, né, traz a planta, né, conversa, vê o que se adapta melhor ao espaço. E essas são as dicas que a gente tinha para passar hoje. Cláudia, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa mais uma vez. Todos os berços que a gente mostrou para você aí de casa e muito mais, você encontra aqui na loja Mundo do Bebê, que fica na rua Paulo Zimmermann 166. Vem para cá.